Prepare-se para mergulhar nas trevas de um mundo cruel, onde até as criaturas mais fracas podem desafiar o destino. Um goblin rejeitado, com a alma de um humano, lutando não apenas para sobreviver, mas para ascender contra tudo e todos. Bem-vindos a De Goblin a Deus Goblin, a jornada sombria e épica de quem ousa desafiar os deuses. A escuridão da caverna era quebrada apenas pelos gritos agitados. O chefe morreu. Uma voz ecoou. A arma dele será minha. Respondeu outra. Mas ao fundo, um goblin brandia um bastão berrando. Eu sou o chefe daqui. Outro goblin, em cima do cadáver do líder, resmungou. Besteira. O chefe serei eu. Ele saltou contra o rival, mordendo-lhe o nariz, espalhando sangue. A caverna mergulhou no caos. Brigas, gritos, disputa pela liderança. No meio da confusão, um goblin se aproximou do novo líder improvisado. Ei, as presas. O chefe deixou algumas guardadas. Vamos pegá-las. Quando ele ia em direção às presas, outro goblin os lembrou em tom tenso. Espera. E o guardião? Ele está voltando. Passos pesados ecoavam pelo túnel. Um goblin diferente surgiu, vestido uma capa que cobriu seu rosto e parte do seu corpo. Sua presença era tão intimidadora que nenhum ousava se aproximar. O silêncio fez os murmurinhos começarem. Ele vai ficar com todas as presas? Maldito seja esse guardião. O goblin encapuzado falou com uma voz fria. Levem as presas embora. Mas o que ele não sabia era que alguns goblins já estavam tramando em segredo. De repente, ouviu um grito de socorro vindo do fundo da caverna. Disparou. Quanto mais corria, mais os pedidos de ajuda se intensificavam. Ao chegar, viu a cena. 3 goblins em cima de uma garota quase nua, prestes a ser violentada. Parem! Sua voz cortou o ar. Os goblins olharam para ele irritado. O maior, um brutamonte, resmungou. Você de novo? Esquisito, hein? O chefe morreu e as fêmeas é minha. Se tentar tomá-la, você vai morrer. Vocês 3, matem ele. Ordenou o brutamontes. Eles avançavam. O guardião foi lançado ao chão. Mordidas e golpes o atingiram. Seu capuz foi arrancado, revelando o rosto tenso, olhos arregalados. Não, eu não posso morrer aqui. Eu preciso sobreviver. Ele rangiu. Num surto de fúria, sangue jorrou. O guardião sacou sua faca e, em um instante, o goblin maior caiu morto. Os outros 3 recuaram tremendo. Saiam daqui ou serão os próximos, ameaçou, apontando sua lâmina para os outros goblins. Apavorados, fugiram gritando. Ele tem uma arma. Ofegante, o guardião caiu de joelhos. A garota, chorando de alívio, e se aproximou. Obrigada, você sempre me protege. Não é como os outros goblins, você é diferente. Nesse instante, algo brilhou diante dele. Um painel surgiu no ar. O sistema estava despertando. Ele arregala os olhos. Então, finalmente, uma voz em off, a dele mesmo, começou a narrar. Meu nome é Lin Qian. Alguns dias atrás, eu era um jovem exemplar, crescendo na bandeira vermelha e caminhando na brisa da primavera. Mas eu não esperava que, em vez de encontrar Deus após ser atropelado por um caminhão, eu seria transportado para o mundo com um sistema. Embora eu tenha um sistema, ele ainda não foi totalmente ativado. Além de conseguir ver algumas estatísticas, não parece ter nenhuma outra função. No entanto, eu não fiquei parado nestes últimos dias. Por causa do que essa mulher me contou, eu ganhei algumas compreensões sobre este mundo. Este mundo, criado por deuses, tem vários monstros poderosos. E os humanos conquistaram seu lugar neste continente com sua força. Mas o goblin em quem reencarnei é o monstro mais fraco e mais imundo deste mundo. O painel exibia suas estatísticas, miseravelmente baixa. Ele suspirou. Existe uma maneira de ficar mais forte. Os goblins evoluem através do acasalamento constante, mas eu fui humano. Fazer isso, não sei se consigo. Nesse instante, a garota o interrompeu. Eu entendo, você não quer ser como eles. Não se preocupe. Quando a ordem dos cavaleiros vier me resgatar, direi que você me salvou. Eles vão acreditar em mim e poupar sua vida. Lin assentiu em silêncio, enquanto aguardava pela chance de sobreviver. Ouvia passos vindo novamente da caverna. Os outros goblins estavam voltando. Ele rangiu os dentes e
ergueu a faca e ordenou: se esconda. A garota correu para trás de uma pedra. Lin encarou a escuridão do túnel. Um goblin surgiu, olho cheio de luxúria e de sede de poder. Para eles, a casa lá é sinônimo de sobreviver. Para mim, é lutar contra todos até que me torne algo maior. E assim, a batalha pela sobrevivência do goblin diferente começava. Lin encarou o goblin que avançava ferozmente. Com um único golpe de sua faca, cortou-lhe o pescoço. O sangue jorrou e ele olhou para a garota. Manos estão aqui, vieram te resgatar. Verdade? Ela perguntou, esperançosa. Sem esperar a resposta, deu adiante. Deve ser a Ordem Sagrada. Lin acelerou para alcançá-la. Espere, precisamos confirmar se são realmente eles. De repente, uma voz poderosa ecoou: corte da espada de Ki. O arco azul carmesim rasgou o ar, fatiando 3 goblins de uma vez só. Lin parou, surpreso. À sua frente, um cavaleiro empulhava uma lâmina reluzente. Malditas criaturas imundas, rasgaram meu uniforme da Ordem Sagrada, resmungou o homem. Então, um painel surgiu diante dos olhos de Lin. Nome, Loder, raça, humano, nível 25, classe, espadachim, HP 200, força 30, defesa 50, habilidade, corte da espada de Ki, dança da espada, habilidade sagrada, espada retorna ao céu, equipamentos, espada do julgamento, armadura de platina, poder de combate, 400. Lin fica chocado. É a primeira vez que vejo estatísticas tão altas. A garota, reconhecendo o homem, correu alegremente em sua direção. Loder exterminava goblins como se fossem formigas, mas, de repente, Lin percebeu algo terrível. Pare! Gritou ele. Ergueu a espada e desferiu um golpe de cima para baixo. A lâmina mirava Lin, mas a garota também seria atingida. Num reflexo, Lin saltou, empurrando a jovem para o lado e ambos rolaram no chão. Ele a salvou outra vez. Lin levantou furioso. Eles não estavam aqui para resgatar as pessoas porque estavam atacando. Será que confundiram ela com um goblin por causa da escuridão? Então, a aura de Loder explodiu. É uma vergonha que um inseto como você tenha desviado do meu ataque. Outra apontou para Lin desesperada. Não, esse goblin me salvou dentro da caverna. Se vai inventar histórias, ao menos faça algo criável. Tome por idiota, rosnou Loder, preparando outro golpe. Empurra a garota novamente para longe. Pegou um pedaço de madeira e gritou: ora, saia daqui agora. Loder avançou como uma tempestade. No instante que a lâmina iria se chocar, uma luz dourada surgiu. Uma barreira mágica envolveu Lin, bloqueando o ataque. Espere! Uma voz feminina, firme e radiante, ecoou. De Loder, uma mulher caminhava, emanando uma aura sagrada, escoltada por vários soldados. Sua beleza era quase divina. Esse goblin parece diferente. Arregalou os olhos e correu até ela. Donzela Santa! A mulher estendeu a mão, acolhendo a jovem. Seu nome ecoou na mente de Lin. Essa mulher era Ifreia, a porta-voz do templo. O atônito era a primeira vez que viu aquela figura lendária. Respirou fundo e em sua mente divagava: se eu quiser sobreviver, essa é a minha chance. Perguntava se ele a entendia. E então Lin falava: eu entendo suas palavras, gritou ele. Você é a donzela santa, certo? Não sou um monstro deste mundo. Fui humano, até que um acidente me trouxe para esse corpo. Posso explicar tudo, mas preciso ir com você. Isso ecoou. Os soldados murmuraram chocados. Loder rosnou: esse goblin pensa e fala, e ele é realmente diferente. Eia riu suavemente. Eles não possuem inteligência nem fala. Talvez este seja um presente da Mãe Sagrada para a garota, e falou: Kileia, ele realmente não te fez mal, certo? Ele me protegeu dos outros goblins, comida e água. Respondeu a garota emocionada. Viu? Então disse: então você pode vir conosco, mas antes será estudado, certo? Ela se virou para Lin e falou: você aceita? Sim, Lin respondeu sem hesitar. Finalmente, alguém que podia ouvir a razão. Se ficar, vou morrer. Prefiro provar minha inocência. Com um estalar de dedos, Ifreia desfez a barreira. Ao ordenar a partida, Lin se aproximou reverente. Obrigado pela sua bondade. Vou recompensá-la devidamente. Devolveu um sorriso enigmático, mas é claro, a tragédia aconteceu. De forma brutal, Loder cravou a espada no abdômen de Kileia. Não! Lin congelou. Os gritos da garota ecoaram.
até o silêncio da morte. Kileia tombou no chão sem vida. Min caiu em desespero, os olhos arregalados. Por quê? Por quê? Por que Loden matou ela? Por que a donzela não a protegeu? E Freya olhou para ele, seus lábios se curvando em um sorriso sombrio. Quando voltarmos, espero que me recompense bem. Um goblin enganado, traído e cruelmente torturado pelos humanos. Mas, e se ele tivesse a chance de voltar, de transformar sua dor em vingança e erguer-se contra a falsa justiça da Ordem Sagrada? Hoje, você vai presenciar o nascimento daquele que será conhecido como o Deus Goblin. Depois que ele foi capturado, uma semana inteira se passou na Vila Pacata. O silêncio da manhã foi quebrado pelo badalar de um sino, chamando todos os aldeões para o centro da cidade. Lá, no alto de uma plataforma, Loden erguia a voz. Aldeões, filhos de Deus, o ataque dos goblins trouxe destruição para a nossa amada vila. Sua voz ecoava, carregada de falsas emoções. 30 inocentes foram cruelmente massacrados. Os aldeões gritavam furiosos, jurando vingança contra os goblins. Loden então pousava a mão sobre a foto de Kileia, a mesma que ele mesmo havia assassinado. Então ele dizia em tom solene: a Ordem Sagrada purificou essas criaturas em nome do templo. A justiça foi feita. E Freya, a chamada Donzela Santa, avançava alguns passos e completava: meus filhos, continue orando com devoção ao templo. O templo sempre protegerá os fiéis. O povo da Vila Pacata aplaudia, reverenciando os cavaleiros e a ordem. E Freya sorria satisfeita, deixando escapar ainda mais de seu poder divino para aumentar a confiança cega de seus seguidores. Então, a cena corta para momentos depois. Agora, estamos em uma sala escura, repleta de livros, frascos e pergaminhos manchados. E nesse momento, a voz de Freya ecoava no ambiente. A pregação de hoje foi um sucesso. Esses tolos continuam acreditando em cada palavra. Ela parecia sentada numa cadeira, segurando um frasco com um líquido escuro. Agora vão rezar ainda mais e oferecer tributos ainda maiores. E Freya? A donzela olhava de canto, e quem a chamava era Lin. Na parede, preso em uma corrente e com uma máscara de ferro no rosto, estava Lin. Um de seus olhos já havia sido arrancado. Seu corpo estava coberto de cortes, resultado da tortura diária da Donzela Santa. E Freya caminhava até ele e dizia em tom frio: oh, isso é impressionante. Você ainda resiste? Agora entendo por que o templo não consegue exterminar os goblins. E Freya se levantava. Ela observava os frascos à sua frente e dizia: agora vamos ver qual veneno irei usar hoje em você. Lin rangia os dentes, tomado por uma fúria incontrolável, e com muita raiva ele gritava: você me enganou a todos e matou a Kileia. Essa é a sua ordem sagrada? Essa é a sua chamada justiça humana? Antes que ele terminasse, Freya o perfurou com um estilete de madeira. Com um olhar insano, ela respondeu: goblin maldito, criatura repugnante e desprezível, ousa questionar a justiça da humanidade? Kileia foi enfeitiçada por você. A morte dela foi a sua traição. O poder de Freya se intensificava e um sorriso cruel surgia em seu rosto. Goblins não passa de insetos. Para a Santa Donzela, falar com você já é um grande favor. Use esse corpo nojento para algo útil. Sirva como experimento. Nesse momento, um círculo mágico se formou atrás de Lin. Sua vida estava se esvaindo, sua existência sendo apagada pouco a pouco. Em seus últimos momentos, pensamento de arrependimento tomava sua mente. Tudo culpa minha. Reencarnei como um goblin, mas mantive aquela compaixão estúpida dos humanos. Pensei que seria justo. Pensei que seriam bons. Fraqueza e ingenuidade foram os meus maiores erros. As lembranças de sua tortura passavam como um flash em sua mente. Fui feito de brinquedo por Loden e por essa vadia sádica. E se eu tivesse uma chance, jamais confiaria nos humanos de novo.
tempo. Se eu pudesse voltar, eu despedaçaria seus ossos, drenaria seu sangue. De repente, sua consciência foi puxada para outro plano. Um vazio sombrio o cercava. Então, diante dele, uma janela se abriu. Sistema de simulação de vida Goblin ativado. Avaliando. Avaliação concluída. Você está morto. Por sua estupidez, você esqueceu que era um Goblin. Humanos nunca vão confiar em você, nem terão piedade. A voz do sistema ecoava em sua alma. A dor desta semana será gravada em você para sempre. Seu fim é um dos piores destinos para qualquer reencarnado. E então, uma mensagem final surgia diante de seus olhos. Reiniciando. Uma nova vida começa agora. Diante daquela janela luminosa no vazio, uma pergunta surgia para Lin. Você quer começar de novo, sim ou não? Lin arregala os olhos, e em pensamentos ele divagava. Esse é o meu sistema? Ele só aparece quando eu morro? As palavras o fizeram refletir. Se ele escolhesse não, sua alma se dissiparia para sempre. Mas, se ele escolhesse sim, poderia renascer com todas as memórias intactas e voltar uma semana antes de sua captura. Ele ficou em silêncio por um instante. Então, um sorriso sombrio surgiu em seu rosto. Entendi. Essa é a minha chance. Se for para voltar, será pela vingança. E Freya, Loder, vou despedaçá-los. Sem hesitar, Lin escolheu sim. O sistema então respondeu, transferindo o anfitrião para a caverna dos Goblins. Ding! Nova vida como um Goblin reiniciada. Para ajudá-lo, alguns pontos foram creditados. Mas, logo veio um alerta para ele. E o sistema continuava. Embora tenha renascido, o perigo não acabou. A ordem sagrada já está a caminho. Se morrer novamente, o sistema não poderá mais reviver o anfitrião. Lin encerrava os punhos. Então, é tudo ou nada. Essa vai ser a minha vingança. Loder e Freya, pode esperar. Ele pediu dicas ao sistema. A resposta veio clara. Eu sou só um sistema de simulação de vida Goblin. A cada 24 horas, você pode simular diferentes escolhas para prever o futuro. Cada simulação concede pontos que podem ser trocados por itens. Ao ouvir aquela resposta do sistema, Lin abriu um sorriso malicioso. Simulação? Então eu posso ver o que me espera e escolher o melhor caminho. Perfeito. Quero começar agora. O sistema então lhe apresentou 3 opções. Primeira, unir-se aos Goblins e enfrentar Loder, recompensa 10 pontos. Segunda, abandonar os Goblins e escapar, recompensa 5 pontos. Terceira, esconder-se e rezar para não ser encontrado, recompensa 0 pontos. Ao ver as 3 opções, Lin refletia. Mesmo se todos se reunissem, não podemos vencer Loder. Fugir pode me salvar, mas não basta. Ele escolheu a primeira opção para testar. O sistema simulou o resultado. E como esperado, todos morreram. Mas Lin ganhou os 10 pontos. Esses Goblins não servem para nada. Eu só queria os pontos mesmo. Ele abriu a loja de trocas. Um inventário se materializou diante dele, cheio de armas. Mas a maioria custava muito mais do que ele tinha. Foi então que viu uma adaga élfica que poderia ser comprada por 10 pontos. Ele adquiriu a adaga élfica obtida, mais 10% de velocidade, mais 15% de força. Lin girava a lâmina em mãos, sentindo a diferença. Essa adaga é frágil, mas é afiada o suficiente para matar com um único golpe vital. Em seguida, perguntou sobre Kileia, e o sistema respondeu que, por causa da mudança na linha do tempo, Kileia não foi capturada, e ela continuava viva na vila. Lin ficou chocado por um instante. Depois, sorriu aliviada. Então ela está salva. Que ótimo. Agora, posso focar no que realmente importa. A minha vingança. Determinando seu caminho, Lin avançou para a saída da caverna. Do lado de fora, 2 guardas estavam de vigia. Um deles resmungava. Esses goblins são nojentos. O outro respondia. Aguente firme. Logo acabamos com isso. Lin ouvia aqueles guardas conversando. Ele cerrou os dentes e dizia baixinho: malditos, vocês matam até os próprios humanos. Se nem a própria raça escapa, então um Goblin jamais será perdoado. Ele respirou fundo, levantou a mão ao nariz para se concentrar e, então, num tom delicado, fingiu a voz de uma jovem. Socorro! Alguém me ajude! Ao escutar aquela voz feminina, os guardas se entreolharam. Ei, uma garota, sorte é nossa. Vamos matá-la. Loder vai nos recompensar bem. Um
deles caminhava até a caverna com a lâmina escondida atrás das costas. Ei, não tenha medo, sou um cavaleiro sagrado, vou te levar de volta. Ele não teve tempo de terminar. Num corte rápido, o sangue jorrou. O guarda caía morto, antes mesmo de entender o que aconteceu. Lin avançou da escuridão, os olhos cheios de ódio, segurando firme a adaga élfica. Venha, humanos! A vingança dos goblins começa agora! Lin atacou o guarda da Ordem Sagrada sem que o homem sequer percebesse. O corpo tombava lentamente, mas Lin o segurava firme. O outro guarda se aproximava, andando despreocupado, perguntando por que seu companheiro estava demorando tanto. Nesse instante, Lin abriu um sorriso sombrio, avançou como um raio. O homem foi pego de surpresa, empurrado para trás, perdendo o equilíbrio. Com um salto preciso, Lin ergueu sua lâmina e desferiu um corte brutal de cima para baixo, rasgando o ombro do soldado. O guarda caía no chão, tremendo de medo, enquanto Lin se aproximava devagar com sua faca em mãos. Você consegue falar língua humana? O soldado balbuciava ajoelhado. Desesperado, ele implorava. Por favor, eu tenho uma filha, olha. Ele mostrava uma foto de uma mulher com uma criança no colo. Elas me esperam em casa. Eu não queria estar aqui. Só sigo a ordem da Ordem Sagrada. Eu te darei moedas de ouro. Até uma garota humana jovem e fresca. Mas por favor, não me mate. Ao ouvir aquilo, Lin parou. A expressão séria tomou conta de seu rosto. Como alguém que diz ser protetor do povo podia oferecer garotas inocentes como mercadoria? Aquilo era imperdoável. O guarda, vendo a distração, tentou puxar uma faca escondida e se lançou em direção à jugular de Lin. Mas, em um movimento rápido, o Goblin desviou e contra-atacou, atravessando a garganta do homem. O sangue jorrou, pintando o chão de vermelho. Após vasculhar os pertences do inimigo, Lin ouviu ao longe um som familiar, a voz de Loden, usando sua espada de ki. Ele vestiu o uniforme de um dos cavaleiros e seguiu na direção oposta. Em sua mente, apenas uma promessa: Loden e Freya, um dia vocês vão pagar. Minha vingança começa agora. Um tempo se passava e Loden e Freya chegavam ao covil dos goblins. Encontravam os dois guardas mortos. Loden cerrou os dentes. Isso não faz sentido. Goblins fracos não podiam matá-los. Só pode ser um mutante. Se escapar, será um desastre. Com raiva, chutou o corpo de um dos guardas e continuava. Merda, não consegue deter um simples goblin mutante? Que inúteis. E Freya, por outro lado, sorria de forma doentia. Lambia os lábios e disse: um goblin mutante? Isso vai ser divertido. Se o capturarmos, quero brincar com ele, Loden. À noite, após horas fugindo da Ordem Sagrada, Lin parou para descansar. Enquanto mordia uma fruta, murmurou consigo mesmo: se vocês odeiam tanto os goblins, vou lidar com vocês como tal. Evoluirei pelo instinto, multiplicarei descendentes, aumentarei minha força e espalharei minha influência. E Freya, Loden, vocês vão me pagar pelo que fizeram na minha vida passada. De repente, ouviu um barulho nos matos. Preparando para enfrentar o inimigo, avançou em velocidade máxima contra a figura misteriosa. Mas, para sua surpresa, não era Loden, e sim uma goblin fêmea. Ela tropeçou em uma pedra e caiu, revelando um rosto delicado. Lin ficou surpreso. Nunca tinha visto uma goblin mulher. Exausto, caiu de joelhos diante dela. As bochechas da goblin couraram. Por favor, não me machuque, eu só vim buscar água, disse ela assustada. Lin arregalou os olhos e em pensamentos dizia: hã? Ela fala perfeitamente? Como isso é possível? Sempre ouvi que os goblins eram apenas machos. O que está acontecendo aqui? E então, um painel se abriu diante dele, mostrando as estatísticas daquela misteriosa goblin fêmea. Goblin pequeno, nível 3. Raça, goblin. Classe, mensageiro de Deus. Título, goblin fêmea. Deus caído. Alma pura. Bênção dos deuses. HP 10. Força 2. Defesa 1. Habilidades: devorar genes. Crescimento selvagem. Equipamento nenhum. Total 10. Se um goblin macho acasalar com uma goblin fêmea, ele se tornará o lendário deus goblin. Ao ver aquelas estatísticas, Lin ficou em choque. Então, e se eu acasalar com ela, ficarei ainda mais forte? Ele se aproximou lentamente. A goblin
fêmea corou, envergonhada. Eu realmente só fui buscar água para o chefe. Se eu voltar de mãos vazias, ele vai me bater até a morte, disse ela com lágrimas nos olhos. Lin respirou fundo, quebrando o silêncio, colocou a mão no seu ombro e disse: desculpa, eu não queria te assustar. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Mas no fundo, sabia que precisava mantê-la em silêncio. Lodey e seus homens ainda caçavam pela floresta. Qualquer descuido, ele seria a próxima presa. A Goblin, ainda trêmula, se aproximava dele. Você também consegue falar? Perguntou ela surpresa. Lin refletia. É mesmo, goblins comuns não falam. Talvez ela nunca tenha conseguido conversar com os outros da tribo. Quando ele se levantou para seguir viagem, a Goblin puxou sua capa com doçura. Você é diferente, tão bondoso. Os outros só me batem e me xingam. É a primeira vez que alguém me trata assim. Se não tiver para onde ir, venha comigo para minha tribo. Lin ficou chocado e em pensamentos divagava. Então, existe mesmo uma tribo de goblins por aqui. Ele sabia que Lodey ainda o perseguia e que acasalar agora não era uma opção, mas encontrar uma tribo era o primeiro passo para reunir subordinados. Segurando a mão da Goblin fêmea, ele fintou nos olhos. Me leve até sua tribo, por favor. As bochechas dela ficaram vermelhas e assim caminharam juntos até o vilarejo. Algum tempo depois, Lin e a Goblin chegaram à tribo. Mal colocaram o pé no local, vários goblins saíram de suas tendas, armados com lanças, cercando os dois. Quem é esse estranho usando roupas humanas? Gritou um. Por que trouxe ele até aqui? Outro acusou. Lin, sério, observava o número de goblins ao redor. Ótimo, tem muitos goblins por aqui. E é por aqui que vou começar. Ele ergueu a mão e declarou: quero ver o chefe da tribo. Quero me juntar a vocês. A resposta foi gargalhada geral. Um forasteiro pedindo para ver o chefe? Ridículo. Você só vai vê-lo depois que a gente acabar com você. A Goblin fêmea gritou desesperada que ele não era mau. Ele tinha ajudado ela e tinha tratado ela bem. Foi então que uma voz rouca e intimidadora ecoou. Por que toda essa confusão? O som de um cajado batendo no chão ecoou. Um Goblin enorme e velho surgiu, envolto em uma aura sufocante. Seu cajado era decorado com caveiras e os ossos pendiam de seu colar. Grande Goblin, nível 25, raça Goblin, classe sacerdote, título máquina de sexo, velha raposa astuta, benção dos deuses, HP 102, força 29, defesa 17, habilidades, devorar genes, invocar, controle de espinhos, equipamento, cajado da caveira, colar de ossos, total 200. Quem está fazendo este barulho? Rugiu o chefe da tribo. Lin o encarou em silêncio. Surpreso, ele divagava. Esse poder, o nível dele é absurdo. Um Goblin veio se aproximando, apontou o dedo para a Goblin fêmea e perguntou com desdém: Foi você que trouxe esse estranho para a tribo? Mesmo assustada, ela respondeu firme que foi ela mesma que tinha trazido ele para a tribo, porque ele não tinha para onde ir. O velho Goblin começou a gargalhar, mostrando os dentes amarelos. Muito bem, então mate esse sujeito e devore sua carne. Os outros Goblins rugiam enfurecidos, correndo na direção de Lin, dizendo que iria comer ele. Lin, sem hesitar, puxou sua faca, erguendo-a diante de todos. Eu sei forjar arma. Quero entrar na tribo de vocês. Posso tornar todos mais poderosos. O velho Goblin ergueu a mão, mandando os outros pararem. A aura dele era sufocante. Aproximou-se lentamente, ergueu a cabeça de Lin e perguntou, com os olhos cheios de malícia: Que tipo de armas você pode fazer para nós? Lin deu 2 passos para trás, encarando firme. Se encontrarem minério de ferro, posso forjar armas simples, mas me deem tempo e farei algo muito mais poderoso. Ele notava algo estranho. Aquele velho Goblin articulava suas palavras com clareza. Diferente dos demais, Lin entendeu que quanto maior o nível de um Goblin, mais inteligente ele é. Mostrando sua faca, Lin continuou: com armas, vocês poderão até caçar monstros e até mesmo derrotar humanos. O velho Goblin riu histérico. Arma de ferro? Então não temeremos os humanos. Teremos carne em abundância, mas prefiro os elfos. Com armas, marcharemos ao norte e capturaremos os elfos. De súbito, ele se calou
e rugiu para os outros goblins ficarem quietos. Então disse: Certo, vou te dar uma chance. Traga minério de ferro em 3 dias e forje as armas para mim. E sua vida será poupada. Mas se falhar, matarei você e essa fêmea juntos. Com isso, o velho se afastou, levando os outros goblins juntos com ele para a tenda. Lin suspirou fundo, ajudando a goblin fêmea a se levantar. E seus pensamentos eram pesados. Esse velho é realmente cruel. Não poupa nem os próprios companheiros. Com minha força atual, não posso enfrentá-lo. Preciso ganhar tempo. Vou forjar armas de ferro, ficar mais forte e então matar esse monstro. Naquela mesma noite, Lin, a goblin fêmea e 3 goblins da aldeia partiram em busca do minério. A jornada foi longa, sem descanso. A goblin fêmea cambaleava exausta. Por favor, vamos descansar um pouco. Eu imploro. Antes que terminasse a frase, levou um chute na barriga e caiu no chão. Os 3 goblins começaram a espancá-la, xingando-a de preguiçosa. Foi então que uma pedra acertou a cabeça de um deles. Ao se virarem, viram Lin, segurando sua faca com um olhar frio como gelo. Eu trouxe vocês para procurar minério de ferro, não para brigar. Já expliquei como ele é. Se querem viver, procurem no vale à frente. Caso contrário, Lin ergue lentamente a lâmina, o brilho mortal refletindo em seus olhos. Sua voz saiu como um trovejo gelado. Se encostarem nela de novo, todos vocês vão morrer. O silêncio caiu. O medo tomou conta dos 3, que saíram correndo, apavorados. Um deles ainda gritou. O chefe não vai te perdoar por isso. Lin apenas observou pensativo. Aquele velho goblin é cruel. Depois que eu entregar as armas, ele vai tentar me matar. Preciso me preparar. Quando se virou, uma janela do sistema apareceu diante dele. Se um goblin macho se unir a uma goblin fêmea, ele poderá se tornar o lendário goblin divino. Lin respirou fundo, olhou para a goblin caída no chão, agora chorando em silêncio. Aproximou-se devagar e a chamou pelo nome pela primeira vez. Lua. Ela ergue os olhos merejados. Lin se ajoelhou, enxugando suas lágrimas. Lua, você quer ficar comigo? Se ficar ao meu lado, vou te proteger. Vou te dar comida e um lugar quente. E ninguém nunca mais vai te incomodar. Ela soluçou insegura. Você vai mesmo me dar tudo isso? Lin olhou sério, sua voz carregada de determinação. Eu sempre cumpro minhas promessas, mas agora estamos fracos. Preciso que você me ajude a ficar mais forte. Lua olhou para Lin, tímida, e perguntou: Como podemos ficar mais fortes? Ele se aproximou dela, encarando-a nos olhos. Sua voz saiu firme, mas carregada de intensidade. Se você estiver disposta a ter filhos comigo, eu ficarei mais forte. O rosto de Lua corou na hora. Eu nunca tentei algo assim. Lin tocou em seu rosto e respondeu com suavidade: Não se preocupe, não se preocupe. Só preciso que esteja disposta. Os olhos de Lua brilharam como se estivessem encontrado uma esperança. Lin então a beijou. E naquela noite, os dois se uniram como um casal. Entre lágrimas e sorrisos, ela prometeu: Eu vou te ajudar a ficar mais forte, Lin. No mesmo instante, uma janela do sistema surgiu diante dele. Anfitrião terá 7 filhos com a Goblin Lua. Limite de nível aumentado. Atributos recebidos. Mais 9 de ataque. Mais 100 de vida. Mais 100 de defesa. O corpo de Lin brilhou. Seus músculos se fortaleceram. Seus cabelos cresceram levemente. E sua presença se tornou opressora. E então, uma janela se abriu diante dele. Pequeno Goblin nível 7. Limite 17. Raça Goblin. Ocupação nenhuma. Títulos: criatura inferior. Profanador. Abençoado por Deus. Potencial divino. Saúde 40. Força 10. Defesa 9. Habilidade: devorador de gênio. Equipamentos: nenhum. Poder total: 65. Lin olhou para si mesmo, surpreso. Não só subi de nível, mas como meu corpo também mudou. Agora temos uma chance real contra aquele goblin sacerdote. Ele puxou sua capa e cobriu Lua com cuidado, dizendo que agora ele iria proteger ela. Mas antes que pudesse dizer mais, um grito desesperado ecoou pela floresta. Socorro! Lin e Lua viraram a cabeça ao mesmo tempo. Entre as florestas, um goblin corria em pânico, mas nas mãos segurava algo brilhante. Atrás dele, um lobo gigante avançava, babando, prestes a devorá-lo. Lin
estreitou os olhos e viu que na mão daquele goblin estava um minério de ferro. Ele segurou a faca e disse à lua para ela ficar atrás dele, pois ele iria resolver aquele pequeno problema. O lobo saltou sobre o goblin, abrindo a boca para comê-lo, mas antes que pudesse atacar, Lin disparou em velocidade absurda. Num salto preciso, perfurou a garganta do monstro com a lâmina. O lobo rugiu de dor, cambaleando. Num único golpe, a besta caiu sem vidas no chão. O goblin que carregava o minério arregala os olhos, incrédulo. Impossível. Ele matou um goblin gigante com um só ataque? Lin limpou a lâmina, caminhou até ele e deixou sua aura pesar como um manto de morte. Bom trabalho. Agora me dê o minério. O goblin, trêmulo, ergueu a pedra e entregou para Lin. Lin sorriu satisfeito. A qualidade é boa. Encontre mais. Quando voltarmos, forjaremos nossas armas. Um tempo se passou. Depois de alguns dias, Lin terminou de forjar a arma de ferro. Agora, os goblins poderiam ficar mais fortes. Eles não sabiam se aquele negócio estranho realmente iria funcionar. Mas, quando Lin cravou a lança na cabeça do lobo gigante, todos ficaram em silêncio. Ele levantou a arma e ordenou que olhassem. Aquela arma era mais resistente e afiada do que a lança de pedra que eles a usavam. Um goblin confessou que Lin não estava mentindo. Ele havia matado um lobo gigante e salvou alguns companheiros com aquela arma. Lin ergueu a lança e perguntou se teriam armas de ferro. Todos responderam em coro que sim, e exaltavam. O sacerdote Goblin, ao ver que o bando estava encantado, enfureceu-se, bateu o cajado e falou com audácia. Você não mentiu. De fato, consegue fazer arma de ferro. Mas se quer ficar aqui, não será tão simples. Faça 50 dessas armas em 2 dias. Um dos goblins resmungou que o chefe era igual aos humanos, o que irritou ainda mais o velho. Outro chamou Lin, oferecendo ajuda para fabricar mais armas rapidamente. Lin sorriu. Aos poucos, estava conquistando aquele povo. Depois de 2 dias, finalmente chegou o dia da entrega. Lin lançou um saco cheio de armas no chão, e os goblins comemoraram ao ver tantas lanças de ferro prontas. As 50 armas foram entregues no prazo, sem falhas. O velho então riu. Você conseguiu. Muito bem. Ele ergue o cajado e anuncia que naquela noite haveria uma comemoração para celebrar a entrada de Lin na tribo. A fogueira foi acesa, as chamas consumiu a lenha, a carne estava no ponto, era hora de comer. Lua trouxe um pedaço de carne e disse que o grande sacerdote tinha cortado especialmente para Lin. Ele mordeu, mas algo estava errado. Uma dor intensa o dominou. Lin caiu de joelhos, sem forças. Lua perguntou o que estava acontecendo. Então, o velho sacerdote se aproximou rindo. Estupidez. Achou que era esperto? Forasteiro. Não pense que não percebi a sua ambição. Desafia a minha autoridade, só te levará à morte. Erguendo a mão na direção de Lua, ele continuava. Você gosta dela, não é? Então, aproveite para ver essa traidora ter a cabeça cortada. Vamos ver como ainda vai se vangloriar na minha frente. Lua estremeceu. Quando a mão do velho goblin se aproximou de seu pescoço, num movimento extremamente rápido, Lin levantou-se e cortou a mão do ancião. O sacerdote uivou de dor. Como ousa? Você cortou minha preciosa mão. Lin encarou o velho e pensou em silêncio. Eu já sabia que você ia me envenenar. Só estava encenando. A fúria tomou o sacerdote. Ele arrancou o colar do pescoço e proclamou que Lin pagaria por seus pecados. Uma corrente de osso surgiu em sua mão e ele investiu com tudo contra Lin. Lin desviou com agilidade. O ataque deixou o velho com a guarda baixa. Sorrindo, Lin ergue a espada e, num movimento fulminante, decapitou o sacerdote. Em um único ataque, ele eliminou aquele goblin de alto nível. Os demais goblins ficaram atônitos. Como o chefe fora derrotado tão facilmente? À medida que o pânico dava lugar à excitação, Lin avançou lentamente e anunciou com voz fria. A partir de hoje, eu sou o seu novo líder. Vou levar vocês a atacar os elfos e os humanos. Ergueu a faca, puxou Lua para perto e completou sem pudor. Vamos acasalar intensamente. Teremos carne para sempre. Ao ouvir a proposta, os goblins explodiram em alegria. Finalmente teriam carne à vontade. Começaram a gritar o nome de Lin, consagrando o chefe. Ele apontou para o corpo do sacerdote e disse para os goblins devorarem aquilo. Em segundos, os olhos dos goblins brilharam como chamas. Eles avançaram sobre o cadáver e devoraram a carne.
Lin observou com uma expressão séria. Sua vingança estava apenas começando. Conquistar a tribo é só o começo. Em seguida, farei os elfos gerarem uma linhagem mais forte para meu povo. Mas havia algo ou alguém escondida nos arbustos, observando cada movimento. Uma elfa surgia, enviada para colher informações e levar a sua líder. Depois de derrotar o antigo líder, Lin Tian finalmente se torna o novo Rei Goblin. Mas, sem saber, os olhos de outra raça já observavam cada passo da tribo. Naquela mesma noite, uma espiã élfica se afastava silenciosamente da Vila dos Goblins. Ela corria pela floresta até chegar à imensa árvore sagrada, lá dos elfos. Logo na entrada, havia um aviso cruel. Qualquer goblin que se aproximar será pendurado como exemplo. A elfa ofegava, desesperada para entregar as novas informações. Preciso ver a matriarca imediatamente, gritava ela, ignorando os guardas. Espere, ela está ocupada agora, tentava avisar outra elfa, mas a espiã simplesmente ignorou, empurrando a porta com força. Ao entrar, ela parou chocada. A matriarca dos elfos se divertia cercado de vários elfos. A mulher, de olhar sereno, ergueu o rosto e perguntou friamente: "O que foi, Cassana?" Envergonhada, Cassana abaixou a cabeça. "Desculpe, mãe, eu volto mais tarde." Mas a matriarca sorriu de canto. "Espere, se entrou assim, deve ser importante. Fale, Cassana." Cassana respirou fundo, endireitou-se e disse com firmeza: "Mãe, tem um relatório urgente sobre a tribo dos goblins." A matriarca arqueou as sobrancelhas, entediada. Goblins? Criaturas fracas e sujas? O que poderia ter feito desta vez? Cassana engoliu seco. "Esta manhã encontrei um grande urso negro morto na floresta mágica. Havia sinais de lutas e pegada de goblins por todas as partes." E ela continuou: "Aquele urso é uma das criaturas mais ferozes da floresta. Não é possível que goblins comuns tenham matado algo assim. Além disso, o antigo líder deles foi morto recentemente por outro goblin. Acho que tudo está interligado." A matriarca se recostou na cadeira pensativa. "Interessante. Então, surgiu um novo líder entre eles." Ela virou-se para um dos elfos ao lado e ordenou friamente: "Parece que a população de goblins está se multiplicando de novo. Cassana, reúna alguns guerreiros e organize uma operação. Mas não mate todos. Quero alguns vivos. Os corações de goblins são ótimos ingredientes para as nossas poções." Cassana corou de vergonha ao ver o estado decaído de sua mãe. Mas, antes que ela saísse, a matriarca completou: "Você tem trabalhado duro, filha. Vou lhe dar um dos meus elfos para te servir esta noite. E, se não for suficiente, posso providenciar mais." Cassana gritou, completamente vermelha: "Mãe, eu vou investigar mais sobre os goblins." E saiu rapidamente, tentando esconder o rosto. Enquanto isso, na Vila dos Goblins, Lin Tian e seus seguidores se reuniam em volta de um grande mapa feito de galhos e pedras. Cada pedaço representava uma das casas nas árvores dos elfos. Um goblin recém-evoluído, com traços mais inteligentes, explicava com clareza: "A floresta de Mil Maravilhas tem cerca de 30 casas nas árvores. Todas são altas e difíceis de escalar." Lin sorriu satisfeito. "Bom trabalho. Por essa informação, você receberá 2 elfas como recompensa." O goblin arregalou os olhos, animado. "Sério? Eu vou preparar todos agora, chefe." Disse correndo empolgado. Lin Tian o observava partir e pensava: 30 casas, cerca de 60 elfos, ou mais 10 nas minas, são 70 no total. Ele olhou para os céus e murmurou: "Desde a morte do sacerdote, fizemos nossos guerreiros minerar e forjarem armas. Cercamos criaturas mágicas e nossos níveis estão subindo." Lin subiu em uma pedra, olhou para todos os goblins reunidos diante dele. Sua voz então ecoou pela vila: "A partir de hoje, vamos caçar na floresta mágica. Entendido?" E o rugido de centenas de goblins respondeu como um trovão pela noite. Os gritos ecoavam pela vila. Os goblins pulavam e urravam, batendo suas lanças no chão, respondendo ao chamado de Lin Tian. Logo, a cena cortou para a floresta mágica. A caçada havia começado. O primeiro a cair foi o grande javali mágico, que tombou após um ataque coordenado. O sistema ecoou na mente de Lin: habilidade adquirida, presas gigantes. Em seguida, o
grupo enfrentou um golem de pedra. Depois de uma luta árdua, eles o derrotaram e o sistema notificou: habilidade adquirida, pele de pedra, mais 15 de defesa. Mas eles não pararam. Caçaram um gato fantasma, recebendo a habilidade Passo Silencioso, e depois enfrentaram os macacos arteiros, que tentaram emboscá-los, mas foram exterminados. O último desafio do dia foi uma cobra gigante roxa, cujo veneno dissolvia até o ferro. Após a batalha, Lin ouviu a notificação final: habilidade adquirida, secreção de veneno. O narrador ecoava com a voz dos céus: Com a habilidade devoradora de genes, os goblins obtiveram inúmeros poderes. A tribo inteira estava evoluindo um por um. Estatísticas atualizadas: Pequeno Goblin, nível 18. Raça: Goblin. Classe: nenhum. Título: criatura inferior, abençoada pelos deuses. Matador de bestas mágicas. Saúde: 231. Força: 29. Defesa: 40. Habilidades: devorar genes, natureza selvagem, presas gigantes, veneno. Equipamento: lança de ferro simples, armadura de placa simples. Poder total: 250. Lin Tian observava tudo satisfeito, murmurando consigo mesmo: cada elfo tem cerca de 200 pontos de combate. Isso significa que nossos atributos já superou os dos elfos. Mas a noite reservava algo mais importante. O sistema soou novamente. Simulação estratégica desbloqueada. Lin abriu um sorriso. Agora ele podia simular batalhas e prever os resultados antes de agir. Simulação iniciada. A luz azul do sistema brilhou diante dele e o sistema começou. Enredo atual. Noite antes do ataque. Você lidera seu exército Goblin confiante na vitória, mas cai em uma emboscada dos elfos. Seu exército é massacrado e você é capturado pela matriarca. Seu corpo é pendurado na floresta de Mil Maravilhas como aviso. Resultado: pontuação 0 de 100. Recompensa: nenhuma. Resumo: você achou que tinha tudo sob controle, mas sempre esteve na palma das mãos dos elfos. Lin franziu o senho. Impossível. Como eles sabiam dos nossos planos? Ele ergueu o rosto para o vento e pensou: isso só pode significar uma coisa: estamos sendo monitorados. Usando seus sentidos aguçados, Lin se concentrou. Ao longe, capturou um brilho roxo, escondido entre as árvores. Era um dispositivo élfico de vigilância. Logo, o tempo passava e um novo grupo de elfos retornava à floresta para investigar. Entre eles estava Cassana, a espiã de antes. Ela observava as marcas das batalhas e dizia: tenho que avisar a matriarca, eles estão se preparando para atacar. Mas, antes que pudesse dar mais um passo, duas flechas cortaram o ar. Uma atingiu sua bunda e a outra cravou-se no peito do seu companheiro. Os dois caíram da árvore, direto no chão. Quando Cassana tentou se levantar, seu corpo tremia. Ela não tinha forças. Dos arbustos, dezenas de goblins surgiram. Eles cercaram o grupo dos elfos feridos, rindo de forma grotesca. Lin Tian apareceu, caminhando calmamente entre eles. Seu olhar frio brilhou na escuridão. Não pensei que seria tão fácil capturá-los. Ele sorriu. Vocês chegaram no momento certo. Levem todos para mim. Os goblins responderam com um grito empolgado e arrastaram os elfos capturados de volta à vila. A primeira guerra entre goblins e elfos havia começado. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando os goblins se reuniram em volta dos prisioneiros. A elfa ainda estava desacordada, o corpo fraco pelo veneno da flecha. Um dos goblins jogou um balde de água fria em seu rosto. Ela despertou assustada, tossindo e tentando entender onde estava. Quando abriu os olhos, viu diante de si um novo rei goblin, Lin Tian. O olho dele era calmo, mas havia algo profundamente ameaçador naquela calma. Acordou, princesa dos elfos, disse ele, com um leve sorriso. Cassana tentou se mover, mas não conseguia. Uma energia estranha a envolvia. Lin olhou para as próprias mãos, observando o brilho verde que fluía entre seus dedos. Parece que o fluido mágico dos goblins tem um efeito paralisante em criaturas élficas. Interessante. Isso pode nos dar vantagem contra a tribo dos elfos. Cassana, furiosa, gritou: como ousa me capturar? Você sabe com quem está falando? Se me tocarem, a matriarca vai exterminar todos vocês. Lin apenas riu baixinho. A matriarca? Engraçado. Ela teve a chance de acabar com todos os goblins há muito tempo, mas não o fez. O porquê? A elfa ficou em silêncio. As palavras dele cortaram mais fundo do que ela esperava, e a lembrança da própria mãe surgiu. A matriarca dizendo para não exterminar os goblins, pois eles tinham algo valioso para ela. Lin então percebeu a hesitação no olhar dela. Então eu estava certo, murmurou ele.
Os elfos nos caçam, mas também nos usam. Ele estendeu a mão e um feixe de energia dourado envolveu Cassana. Análise genética iniciada. Unas antigas apareceram no ar, rodopiando. Um clarão iluminou a tenda e o sistema ecoou. Jing! Parabéns! Limite de nível aumentado em mais 30. Talento máximo atingido. Mais 20 de vida. Mais 10 de força. Mais 10 de defesa. Nova habilidade adquirida. Furtividade élfica. Visão noturna. A energia se dissipou e Lin respirou fundo, sentindo um novo poder fluindo pelo seu corpo. Ele olhou para a elfa desacordada e disse em voz baixa: Você lutou bem, princesa. Agora, parte de seu poder vive em mim. Enquanto isso, na árvore sagrada dos elfos, a matriarca dos elfos terminava um ritual de purificação. Luzes dançavam em volta dela, enquanto elfos guerreiros aguardavam ordens. Ela passou a mão pelo peito pensativa. Cassana já deveria ter voltado. Algo está errado. Um elfo se ajoelhou diante dela. Mãe da tribo, Cassana saiu há muito tempo. Quer que enviemos um grupo para procurá-la? Podemos eliminar alguns goblins pelo caminho e aumentar o nível dos guerreiros. A matriarca fechou os olhos preocupada. Faça isso, mas seja discreto. Se os goblins estiverem tramando algo, quero saber antes que hajam. Mas era tarde demais. A chama das tochas dentro da árvore sagrada começou a oscilar e uma voz ecoou na escuridão. Não precisa procurar. Todos se viraram assustados. Uma sombra se envolvia entre os galhos. E então, 4 flechas cortaram o ar. Um guerreiro elfo caiu. Uma flecha cravada no centro da testa. Outro tentou reagir, mas foi derrubado por um disparo duplo. A matriarca desviou uma das flechas e, com um reflexo rápido, a segurou no ar. De trás das sombras, Lin Tian surgiu acompanhada de seus goblins, olhos brilhando em vermelho. Eu capturei sua filha, matriarca, disse ele calmamente. E agora, o sangue élfico corre em minhas veias. A rainha dos elfos cerrou os punhos furiosa. O que você disse? O que você fez com a Cassana? Lin abriu um sorriso frio. O que eu fiz? Eu evoluí. Ele ergueu a lança e o ar vibrou em volta dele. Prepare-se, rainha dos elfos. Hoje, a floresta vai conhecer o verdadeiro terror dos goblins. A rainha elfa rugiu em fúria. Seus olhos queimavam em ódio enquanto investia contra Lin, o goblin diferente. Mas algo estava errado. Seu corpo pesava. Seus movimentos estavam lentos. O veneno já agia. Lin desviava com facilidade. Seu olhar calmo, quase divertido. Renda-se, rainha dos elfos. Talvez eu ainda seja generoso, dizia ele, num tom frio cruel. Ela tentava se erguer, mas suas pernas tremiam. O suor escorria pela sua pele pálida enquanto Lin se aproximava devagar. A flecha que te acertou estava coberta com um fluido de goblin. Uma simples gota e até mesmo uma rainha perde o controle de seu próprio corpo. Murmurava ele, ajoelhando-se ao lado dela. A lâmina fria encostava em seu pescoço. Eu ouvi suas palavras, sobre tônicos, sobre poções feitas do sangue dos meus. Então era assim que os elfos usavam os goblins, ferramentas, escravos. Mas aposto que você nunca imaginou que um dia as ferramentas voltariam para cobrar. Os olhos da matriarca se arregalaram. Ela finalmente entendia. Aquele era o líder que Cassana havia mencionado. O goblin que não nasceu para rastejar, mas para governar. Um estrondo ecoou pelo lado de fora. A rainha se virou para a janela e o horror tomou conta dela. Sua tribo, seus filhos, estavam sendo massacrados. O sangue dos elfos tingia o solo da floresta. Ela gritou desesperada. O quê? O que você está fazendo? Como ousam? Lin apenas observava o massacre com tranquilidade perturbadora. Durante séculos, vocês caçaram os goblins. Agora, nós caçamos vocês. Quando eram fortes, nos chamavam de pragas. Agora que somos fortes, chamam de monstros. Apenas estamos equilibrando o destino. A faca deslizava lentamente no pescoço da rainha. Ele sussurrou em seu ouvido com uma voz que parecia o próprio demônio. Eu ainda preciso de vocês. Dê suas forças. Dê suas gerações futuras. O destino dos elfos agora está nas mãos dos goblins. Ela se arrastou até Lin, olhando para ele com os olhos cheios de desespero e submissão. Desde que você não mate meus filhos, eu farei o que você quiser. Lin a fitou em silêncio, enquanto um leve sorriso surgia em seu rosto. A chama do ódio ardia em seus olhos. Ele havia vencido.
Na manhã seguinte à invasão, o sol parecia mais frio quando iluminou a vila dos goblins. Pelas grades da cela, a rainha élfica encontrou Cassandra. Filha e mãe se abraçavam entre lágrimas, um sorriso pesado de dor e alívio. A rainha, com a voz quebrada, pediu desculpas. Subestimei o alcance dos goblins. Não imaginei que perderíamos tantos. Ao seu redor estavam apenas mulheres e crianças, feridas, amedrontadas, indefesas. Dentro das celas, Lin mantinha a ordem com frieza cirúrgica. Seu plano era simples e brutal: fortalecer a tribo a qualquer custo. Multipliquem-se, cresçam, forjem nossa era, ordenou ele sem lágrimas. Lin se aproximou-se da rainha e, por um instante, algo entre ambos se partiu em silêncio. Fiquem tranquilas, quando for a hora, eu cuidarei do parto ritualístico. 3 refeições por dia, e quem ferir suas crianças pagará com a vida. A rainha assentiu, segurando as grades como se fosse o último pedaço de mundo que lhe restava. Lua, uma jovem goblin que tentava cuidar dos bebês, brincava com os pequenos goblins recém-nascidos. Cenas que pareciam carregar uma culpa estranha. Lin, observando, ponderava: se esses elfos crescerem entre nós, suas habilidades aumentarão nossa força. Depois de me unir simbolicamente à matriarca, veremos quantos atributos isso nos traz. Uma janela luminosa apareceu no ar do sistema. Ding! Upgrade de recursos confirmado. Mais 200 de vida, mais 30 de força, mais 30 de defesa. Lin sorriu ao ver seus novos números. A aptidão talvez esteja atingindo o próximo nível. Murmurou: basta combinar forças poderosas e consolidar nossa linhagem de guerreiros. 15 dias depois, a vila acordou com um clamor. Os primeiros nascidos começaram. Gritos de dor, choros e um silêncio pesado que alteravam-se pela madrugada. Mulheres élficas deram à luz, não por um ato íntimo, mas por rituais de incubação e transferência de essência, conduzidos pelos chamas goblins, um pacto pragmático com a matriarca. Muitos elfos reagiam com nojo, outros com resignação. A vila assistia a uma nova geração nascer. Lin e Lua caminhavam entre as celas, observando os recém-nascidos. Quanto temos agora? Lin perguntou. Cerca de 40 recém-nascidos, respondeu Lua cansada. De repente, um grito cortou o ar. Cassandra lutava em um trabalho de parto difícil. A rainha implorou por ajuda. Era o primeiro parto de sua filha e ela estava exaurida. Lin não hesitou, pediu a Lua que ajudasse. Assumiu o comando com surpreendente destreza, não com frieza de médico, mas com a precisão de um líder que sabia o peso de cada vida para seu plano. Horas depois, Cassandra jazia exausta no chão, 3 pequenos goblins nos braços. Lua sussurrou: "Você conseguiu!" Lin observou os novos rostos. Não havia orgulho solene, apenas a conta de poder sendo paga e recebida. Mas um novo conflito quase estragou. 2 goblins tentavam levar uma elfa para o ritual, antes dela estar recuperada. Lin avançou como um trovão. Uma faca atravessou o peito de um deles, antes de qualquer outro movimento fosse possível. Sua voz, grave e cortante, ecoou pelo vilarejo. Aqui se obedece às regras. Apenas elfas plenamente recuperadas participarão dos rituais. Quem desobedecer, morre. Aquele aviso foi ouvido e respeitado. A matriarca observava, murmurou: "Você é diferente dos outros." Lin respondeu apenas com ação. Distribuiu uma porção extra de frutas às mães procriadoras e reforçou o protocolo. Conforto em troca de ordem. O sistema então ativou outra simulação. Cenário atual: elfos capturados. As linhas do futuro estavam sendo redesenhadas. E a tribo Goblin, agora reforçada por sangue e recursos élficos, prepare-se para enfrentar velhos inimigos sob um novo comando. Após semanas de rituais e sacrifícios, a tribo dos Goblins consolidavam seus triunfos. Os xamãs haviam realizado os antigos cerimais de transferência de essência, um processo brutal e clínico, onde a força e as habilidades élficas eram desinstaladas e reatribuídas para a linhagem Goblin por meio de magia e incubulação ritualísticas. Não era amor, era estatísticas, plano e poder. Quando a gestação ritual chegou ao fim, nasceram goblins com atributos superiores, corpos mais resistentes, olhos que exalavam no crepúsculo e reflexos herdados das antigas linhagens élficas. A tribo sorriu com frieza. Cada novo berço significava um cálculo de força convertido em um número de estratégias. Lin observava os recém-nascidos como um general observando um mapa antes da batalha.
A tribo crescia, os recursos aumentavam. Era tempo de avançar. Procurarei Loden e seu grupo. A vingança exige sangue, estratégia e velocidade, murmurou ele, decidido. No sistema, 3 opções apareciam, cada uma com seu peso e sua promessa de resultado. Atacar Loden agora. Pontuação, mais 50. Executar um ataque surpresa e tentar assassinar Loden imediatamente. Liderar os goblins e massacrar a Cidade da Luz. Pontuação, mais 30. Uma demonstração de força total, visando quebrar a moral humana. Observar e esperar. Pontuação, mais 10. Recuar, reunir mais informações e escolher o momento perfeito. Sob a luz bruxuleante da fogueira, Lee ponderou. Apesar de, numericamente, sua força se aproximar da de Loden, não podia subestimar aliados do herói. E havia rumores de fora, uma figura obscura, uma espada santa capaz de cortar destinos. O desejo ardia, mas a prudência também. Ele clicou, atacar Loden agora. A simulação então começou. Você encontra Loden sozinho e ataca rapidamente. Loden quase morre, mas no auge do combate surge a Santa da Espada, uma humana imbuída por graça marcial e poder divino. Ela intervém, sua lâmina corta o ar e você é abatido. O grupo de heróis retorna e desaparece das terras da cidade. Resumo: contra a Santa da Espada não há fuga. Pontuação: 30 pontos de vida. Simulação terminou e só voltaria em 9 dias, deixando Lin em silêncio. Atacar cegamente era suicídio. Havia uma peça poderosa naquele tabuleiro que ele ainda não podia derrubar, mas desistir não estava no sangue dele. Enquanto o agrupamento dormia, Lin traçou outro plano, mais sutil, mais ardiloso. Loden e seu grupo estavam prestes a deixar a Cidade da Luz. O momento para agir seria breve. Ele precisava de infiltração e de vantagem. Voltou-se para a matriarca élfica. Lin teve uma ideia perfeita: usar as habilidades dela a seu favor. Lua, eu irei ao território humano por alguns dias. Deixo a tribo sob seu comando, anunciou ele. A matriarca arregalou-se. Você perderá sua vida se for descoberto, suplicou ela. Posso emprestar minha furtividade para que passe despercebido. O acordo foi selado, não por afeto, mas por cálculo. Ela queria garantir a sobrevivência de seus filhos. Ela queria garantir sua vingança. Em silêncio, a matriarca concentrou sua magia e transferiu a habilidade de furtividade a Lin. Um ato de barganha, nascido do medo e da esperança. Lin sentiu a sombra envolver seu corpo, um véu que escondia sua presença. Ela avisou com voz baixa: se você morrer, os goblins serão mais cruéis conosco. Volte em segurança. Ele assinou. Lua assumiu o comando da tribo. Xamãs e guerreiros tomaram posições. Lin desapareceu na noite, rumo à Cidade da Luz, onde Loden e Frey e os guerreiros da lâmina afiada aguardavam, provavelmente sem saber que a vingança já pisava seus calcanhares. Loden e Freya, prepare-se, o deus Goblin está vindo, pensou Lin, enquanto sombras o engoliam. E assim, com astúcia e silêncio, a nova fase de sua campanha começa. Não mais apenas saques e nascimentos, agora caça direta aos responsáveis por sua queda. A tribo está fortalecida, os heróis estão avisados. Loden e Freya, humanos da Cidade da Luz, a vingança chegou. Um Goblin nascido das cinzas, e agora seu nome será temido em todos os mundos. A Era da Escuridão começou, e no topo está o Deus Goblin. Depois de vários dias de caminhada silenciosa, Lin finalmente avistou os enormes portões da Cidade da Luz. Mas, ao contrário do que o nome sugeria, o clima ali estava longe de ser pacífico. Os soldados do Império patrulhavam cada rua, cada beco, cada esquina. A tensão era densa, que parecia desfocar o ar. E, escondido na escuridão do beco estreito, observando tudo com os olhos afiados, estava Lentian, o Goblin diferente, o segredo vivo da floresta, o sobrevivente, o monstro silencioso da vingança. Envolto pelo manto sagrado da mãe élfica, Lin passava despercebido, até pelos olhares mais treinados. A patrulha estava ficando mais rígida. Será que a Santa da Espada está chegando? Pensava ele, enquanto analisava os movimentos. Seu plano de vingança dependia de informações. Então, ele começou a circular entre os distritos da cidade, camuflado entre as sombras. No caminho, o vendedor assinou com a maçã na mão. Ei, jovem, vai querer? Mas Lin nem virou o rosto, seguiu em frente. Algum tempo depois, ele percebeu um pequeno
aglomerado em frente a um grande painel. Curioso, aproximou-se. Era o ranqueamento oficial das equipes da Cidade da Luz. No topo, brilhando como sempre, estava o grupo de Loder, a famosa lâmina afiada. E ao lado dele, o nome que fazia o semblante de mim ficar frio. E Freya, a santa donzela. Ele cerrou os dentes. Se a dupla estava em primeiro, então eles estavam fortes demais. Precisaria ser rápido. Precisaria reunir todas as informações possíveis. Ou seu plano iria por água abaixo. Mas, quanto mais caminhava pela cidade, menos conseguia encontrar alguma realmente útil. Até uma voz familiar ecoar pela porta de uma adega. Hoje eu pago. Vamos beber até cair. Lin parou. Seus olhos se estreitaram. Um sorriso sombrio tomou seu rosto. Aquela voz. Não havia como esquecer. Ele entrou silenciosamente na adega. E lá estava Loder, completamente bêbado, afundado em copos e risadas. E ao lado dele, também rindo e bêbada, despreocupada, estava Freya, a santa. Um aventureiro tropegou, já quase desmaiando, e gritava: se Freya e o capitão não tivessem nos salvado, eu teria virado comida daquele macaco demoníaco de 4 braços. E Freya riu. O capitão é incrível. Eu jamais teria matado aquele macaco de 4 braços sozinha. Do outro lado, o líder do grupo Pose, o segundo no ranking, zombou. Tudo isso por causa de um macaco de 4 braços? Vocês se gabam de tão pouco. O bêbado levantou irritado. Cala a boca e saia daqui agora. E então começou uma discussão acalorada, vozes subindo, ameaças cruzando o ar. Mas no balcão, o barman, completamente tranquilo, continuava limpando suas canecas enquanto dizia: ultimamente, os dragões malignos da Ilha dos Dragões entraram no período de reprodução. Estão roubando gado e devorando pessoas. Se vocês são tão valentões assim, por que não vão matar um deles, em vez de fazer escândalos na minha taverna? As palavras do homem congelaram o ambiente. E Lin ouviu aquilo, arregalou os olhos. O barman então continuou impassível. Se um dragão atacar a Cidade da Luz e a capital não mandar reforços a tempo, depender só de aventureiros daqui não vai ser o suficiente. Pelo visto, uma era de trevas está prestes a cair sobre esta cidade. Mas Loder, completamente bêbado e cheio de confiança, ergueu a caneca e riu alto. Não tenha medo, a Santa da Espada já está vindo. O bar inteiro vibrou. A Santa da Espada, a mestra dele, se ele se juntasse a ela, os dragões seriam abatidos um por um. E quando tudo terminasse, o grupo seguiria para a capital. A taverna virou uma festa. Homens riam, brindavam e gritavam. Loder se levantou camaleando, jogou um saco de moedas pesadas na mesa e anunciou: hoje eu pago tudo. Bebam até cair. A multidão explodiu em comemoração. E, entre todo aquele caos, Lin Tian via a oportunidade perfeita se formando. Se os dragões atacassem a cidade e se a defesa estivesse distraída, então a Cidade da Luz estaria vulnerável como nunca antes. Seria o momento ideal para um ataque fulminante, o momento ideal para a vingança. Lin colocou algumas moedas no balcão e se levantou para ir embora. De longe, Loder observou e gritou: ei, fica aí, vamos beber junto. Lin virou-se devagar, com um sorriso ardiloso no rosto. Não, obrigado, teremos outra oportunidade. Loder sentiu um calafrio subir pela espinha. Algo naquele homem era estranho, muito estranho, mas logo voltou a beber, ignorando o pressentimento. A chegada da Santa da Espada. Na manhã seguinte, uma grande faixa foi estendida na entrada principal da cidade, recebendo a tão aguardada Santa da Espada. Assim então cortava para a catedral, onde ela estava ajoelhada em oração, totalmente imóvel, como uma estátua viva. Loder se aproximou rapidamente. Mestra, os dragões selvagens estão cada vez mais próximos. Os pastores já abandonaram o campo. Logo eles vão atacar a cidade. Ela se levantou lentamente, sem querer olhar nos olhos. Ela perguntava a Loder se ele tinha feito a tarefa que ela tinha dado. Loder então respondeu de imediato que as bestas de caça-dragão já foram posicionadas no ponto mais alto da cidade. A Santa da Espada passou por ele, séria como uma lâmina fria, dizendo para ele preparar tudo com perfeição. Caso contrário, na hora certa, nenhum deles seria útil e a vergonha cairia sobre ela. Então, eles saíram da catedral junto. Do lado de fora, uma multidão de moradores aguardava ansioso. A Santa da Espada franzia o senho. O que eles estão fazendo aqui? Loder, evacue todos imediatamente. Loder assentiu. Sim, mestra, eu vou. Mas foi tarde demais. Um rugido cortou o ar. Um dragão abatedor mergulhou dos céus e agarrou um cidadão pela cintura. O homem nem teve tempo de gritar antes de ser levado. Pânico, gritos, correria. A Santa da Espada e Loder puxavam suas armas ao mesmo tempo. A aparição de um abatedor só significava uma coisa: um enxame ainda maior estava
vindo. A Santa da Espada pediu para Lode reunir seu grupo nas muralhas. Lode então correu sem hesitar. Assim então cortava para um Goblin que surgia correndo pela floresta desesperado. Ei, chefe, os dragões estão vindo e tem muitos soldados nas muralhas. O que vamos fazer? Lin Tian ouvia tudo com calma. Seus olhos brilhavam com algo doentio, quase divinos. Ele virou-se lentamente para seu Goblin mensageiro. Eu sei, o momento está quase chegando. Primeiro, vamos esperar e aproveitar o show. Subindo numa pedra alta, Lin observou a Cidade da Luz à distância. Atrás dele, um exército inteiro de goblins aguardava em silêncio. Mas eles não eram goblins comuns. Eram goblins evoluídos, mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes. Criaturas moldadas pela fúria do destino. Lin ergueu o braço. Os olhos dos goblins brilharam como brasas vivas. Humanos da Cidade da Luz, prepare-se. O Deus Goblin está chegando e ele não vai negociar. Ele vai aniquilar todos. Depois de alguns minutos, o céu rugiu como um monstro despertado. Os dragões finalmente chegaram à Cidade da Luz. Guardas posicionados nas muralhas. Arqueiros tremiam. Cidadão corria para se abrigar. E então, um feixe de luz atravessou o ar com uma lança divina perfurando um dos dragões ao meio. A criatura caiu com um meteoro do céu. Lode e Freya arregalaram os olhos com espanto. O que? Que poder é esse? Murmurou Freya. A autora daquele disparo era ninguém menos que a Santa da Espada, empunhando uma das gigantes bestas de caças dragões. Logo em seguida, todas as outras bestas foram armadas e disparadas. A muralha virou uma chuva de lança e energia, rasgando os dragões como papel. A cidade vibrou. A esperança renasceu entre os gritos de alegria. Vamos conseguir! Vamos segurar eles! Gritaram. Mas foi aí que o céu mudou de cor. Pesado, distorcido, o manto púrpura cobriu as nuvens e raios da mesma cor começaram a cair sem controle. Lode e Freya trocaram olhares em puro terror. Um rugido colossal explodiu no ar e então ela apareceu. A mãe dragão de ouro púrpura, uma titã voadora, maior que qualquer construção da cidade. O corpo envolto em relâmpago, as escamas brilhando como ouro vivo, os olhos incendiados de pura fúria ancestral. Os caçadores dispararam as bestas, mas nada aconteceu. Os tiros ricochetearam como se fosse pedrinhas jogadas numa montanha de aço vivo. A mãe dragão encostou as asas no ar, abriu o peito e uma esfera gigantesca de fogo roxo se formou em sua boca, vibrando como um céu prestes a nascer. Todos abaixo, gritou o homem nas muralhas. A mãe dragão rugiu e disparou sua marcha de energia demoníaca diretamente na linha das bestas de caça-dragões. Mas, no último instante, um círculo mágico enorme iluminou o céu. A Santa da Espada avançou. A aura azulada surgiu ao redor do corpo, como se 1000 lâminas estivessem se movendo ao mesmo tempo. Deixem ela comigo, disse, encarando o dragão colossal. E então, ativou sua técnica. Tempestade de Ki da Espada. Uma barreira de energia cortante rodopiou ao redor da cidade, bloqueou o ataque colossal e se expandiu em todas as direções, criando um escudo que impedia que os dragões se aproximassem. Mas aquela defesa não duraria muito. Lin Tian observava. O deus Goblin julga os titãs. No topo de um pico distante, Lin Tian assistia a batalha como se fosse um espetáculo grandioso. Impressionante. Ela realmente segurou o ataque da mãe dragão. Murmurou, levemente surpreso. Ele encarou a criatura colossal e completou com um sorriso frio. Mas já era de se esperar, mesmo sendo uma aberração. E então, como se uma janela de status se abrisse na mente dele, as estatísticas da criatura surgiram. Estatística: Mãe Dragão de Ouro e Púrpura. Nome: Mãe Dragão de Ouro e Púrpura. Nível: 79. Espécie: Dragão Ancestral Gigante. Classe: nenhuma. Título: Rainha da Ilha dos Dragões. HP: 4100. Força: 500. Defesa: 580. Habilidade: Chama de Ouro e Púrpura. Antropomorfismo: Fugido do Dragão. Chama Ancestral. Equipamento: nenhum. Poder total: 2900. Ela não era o único monstro ali. A Santa da Espada, aquela mulher humana diante de um dragão colossal, também era uma criatura tão poderosa quanto. Estatística: Alicinia, Santa da Espada. Nome: Alicinia. Nível: 80. Espécie: humano. Classe: Mestre Espadachim. Título: Santa da Espada. Espadachim mais forte. Matadora de dragões. Topo da raça humana. Gênio da Espada. HP: 1700. Força: 690. Defesa: 700. Habilidade: Tempestade de Ki da Espada. União Humana Espada. Vendaval de Aço Estelares. Espada da Reencarnação. Tensão Ancestral da Espada. Poder total: 4000. Cada passo da Santa da Espada era como um avanço de um furacão. Onde ela passava, um dragão caía. 1, 2, 3, todos fatiados como se fosse um mero inseto. A
Alice Nia não era uma humana. Ela era o pico absoluto da força. E, observando tudo do alto, Lin Tian estreitou os olhos. Essa mulher é muito forte. Pensou, ainda bem que eu não preciso lutar com ela, senão estaria morto. A cena corta, a batalha entre a Santa da Espada e a Mãe Dragão já havia se tornado um inferno completo. Com um único avanço, Alice rasgou uma das asas colossais da criatura. A Mãe Dragão rugiu de dor. O som fez toda a cidade tremer. A Santa era mais forte, mas a resistência monstruosa da Mãe Dragão, aquilo faria a luta durar muito. A dragão ancestral voou para o alto, furiosa, liberando centenas de púrpuras enquanto tentava corromper sua posição. E observando tudo, ele estava lá, o Goblin diferente. Lin Tian abriu um sorriso cruel. A luz roxa dos dragões refletia em suas costas, enquanto ele ergueu o braço, reunindo seu exército de goblins evoluídos. A cidade estava em caos, dragões atacando, guardas desesperados, defesas quebradas. Era a chance perfeita. É chegada a hora, murmurou Lin, e então gritou: ataquem, queimem a cidade. A vingança começa agora. Os goblins rugiram em um uníssono. A hora da vingança chegou. O inferno se abre na Cidade da Luz. A cidade estava em chamas, dragões destruindo a casa, civis correndo enquanto o céu ruía sobre suas cabeças. Lode e seu grupo avançavam tentando repelir as criaturas. Ele já estava exausto, suando frio. Mesmo assim, matava dragões e gritava: eu, Lode, matador de dragões, tentando animar seus companheiros. Mas então, um homem surgiu correndo desesperado. Goblins! Goblins estão atacando a cidade! Os aventureiros ficaram confusos. Isso é impossível, disse um deles. Goblins não são tão burros a esse ponto. E então, um grito de uma mulher ecoou: socorro! Ela saiu correndo de um beco, e atrás dela, 2 goblins vinham rosnando, prestes a arrancar sua cabeça. Lode cerrou os dentes. Um escudeiro ao lado segurava um dragão com um escudo, e Lode rosnou: restam poucos dragões. Vocês 2 segurem a linha. E Freya, comigo, vamos eliminar esses goblins. E Freya assentiu. Os 2 correram para o beco. Mas era uma armadilha. A armadilha dos goblins. A carnificina começa. Quando Lode e Freya passaram perto de uma tampa de um bueiro, risadas baixas ecoaram. Goblins saltaram de todos os lados. Foi rápido, cruel, impossível de resistir. Gritaram, sangue explodiu no ar. Flechas cravaram-se no corpo de Lode. Uma lâmina cortou seu calcanhar, derrubando-o no chão. E Freya foi agarrada e puxada. Por quê? Por que há tantos goblins aqui? Lode se desesperava. Os companheiros de Lode tentavam correr para ajudá-lo. Mas, então, o mundo escureceu. Algo descia dos céus com uma velocidade absurda. A entrada do deus Goblin, com um raio carregado de ódio, Lin Tian pousou no solo. A pancada abriu rachaduras no chão. Os aventureiros sequer perceberam sua chegada. Cuidado! Tentou gritar Lode, mas era tarde demais. Tchim, tchim! 2 cortes perfeitos, límpidos, violentos. Os aventureiros foram partidos no meio, sem nem entender o que os atingiu. Fim de jogo. Lode e Freya, atônitos, olharam ao redor. Seus amigos estavam mortos. Num piscar de olhos, Lin caminhou até um deles devagar. Eu não acredito que pegamos vocês tão fácil assim. Lode tentou rugir. Eu vou matar todos vocês, goblins malditos. Lin deu um chute na cabeça dele, apagando instantaneamente. Ele olhou para Freya, já quase inconsciente. Levem esses 2 pelo esgoto. Saiam da cidade agora. Os goblins obedeceram. O resto do exército acompanhou Lin. O resto, venham comigo. Vamos para as muralhas. Temos besteiros para massacrar. Assim então conta para Alice Nia. Ela ouvia aldeões gritando por toda a cidade. Goblins, goblins estão aqui. Alice cerrou os dentes, se perguntando por que tinham goblins na cidade. Mas ela não tinha tempo para pensar. À sua frente, a Mãe Dragão, agora em sua forma humanoide, avançou com pura fúria. Parece que vocês não vão conseguir lidar com tudo. Santa da Espada, resmungou a criatura. Alice não recuou, se manteve tranquila, como uma lâmina afiada. Está com dificuldades, hein? Quero ver quanto sangue de dragão ainda tem para derramar. E então, uma aura azulada tomou conta dela. E então, vendaval de aço. Cortes azuis surgiram em todas as direções. A Mãe Dragão só conseguia se proteger. Ela rugiu de dor, enquanto seu corpo era dilacerado. Alice ergueu a espada para finalizar com um ataque fatal. Mas, antes que pudesse avançar...
uma explosão colossal irrompeu na muralha leste. Alice se virou por um instante, e esse instante foi o suficiente. A mãe dragão escapou como um raio roxo. Ao passar por Alice, um feixe púrpura quase arrancou sua cabeça. No céu, o dragão gritou: "Da próxima vez, eu vou voltar. Não vou te deixar escapar, Santa da Espada." Alice rosnou furiosa. Ela esteve tão perto de matar a rainha dos dragões, e agora ela fugiu. E assim, naquele instante em que a cidade ardia, dragões gritavam no céu e os goblins rasgavam a terra, a guerra atingirá um novo patamar. A Santa da Espada, ainda tremendo de fúria pelo escape da mãe dragão, sentia no ar: algo pior estava chegando. Lin Tian marchava pelas muralhas com seus goblins, sorriso frio, olhar assassino, como se cada grito humano fosse música. A Cidade da Luz, antissímbolo da esperança, agora era só um palco sangrento da maior catástrofe da era. E o mais assustador, aquilo ainda não era nem o começo. Uma nova era nasce, a era dos goblins, a era do ódio, a era da vingança. E no topo de todos estava ele, o goblin que foi traído, humilhado e agora renasce como um rei, o rei dos malditos, o Deus Goblin.